Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos no programa Desafios e Soluções. Hoje vamos consultar este belo livro que o título já diz tudo, Diretrizes para uma Vida Feliz, pelo espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E o tema que nós vamos abordar é a importância da sua vida. Qual é o valor que você dá à sua existência? Esse valor está subordinado ao que? Segue quais critérios? Nós temos uma tendência de ficarmos bem marcados diante de situações difíceis, complexas, doloridas, prolongadas. Parece que é uma marca que fica no indivíduo e conforme a situação ele fica reprisando a causa daquele sofrimento e tende a cair numa viciação mental que para parar depois é um problema. A gente consegue formar uma fixação mental pela repetição, porque a gente fica preso à imagem, à emoção, às ideias e perde um pouco a consciência do que está acontecendo. A hora que ele vai se dar conta, ele já foi engolido pelo sistema. Ele já está manifestando aquilo automaticamente. Eu acredito que quanto mais nós evoluirmos, nós vamos ter mais prontidão para resolver essa questão. Por quê? Porque vai haver uma predominância da inteligência emocional, cognitiva, social, verbal, tudo que engloba aí o nosso crescimento. E, obviamente, uma pessoa desperta, ela não vai perder tempo com coisas que não valem a pena e que são desnecessárias. E outra coisa, quando a pessoa amplia a consciência, aquilo que para nós hoje é gritante passa a ter um valor secundário ou mais distante ainda, né? A apreciação da situação é feita com mais recursos evolutivos do que os recursos instintivos que ainda carregamos. Percebe? Nós vamos aprender a tomar conta de nós. Olha só, como fica o seu estômago quando você fica pensando demais numa situação? Eu vou pôr uma pastilha na boca que a minha garganta hoje está dando show. Mas eu amo ela e quero que ela fique bem, por isso que eu trato bem ela. Você se dá conta de como fica o seu corpo diante de um processo de lamentação, de queixa, de mau humor? Os males causados são como preços de uma coisa muito cara. É muito caro fazer isso pelo desgaste que dá. Outra coisa, isso vai atrapalhar lá na frente ou mesmo no presente, através da conturbação mental. O indivíduo ter dificuldade de discernir o que é bom e o que não é bom, né? Mas vamos ao texto. Não se considere esquecido por Deus somente porque as ocorrências não se dão conforme você gostaria. E nós temos uma tendência social, aprendido tanto na sociedade como na família, a fazer essas comparações. Se o seu irmão tira notas melhores na escola, você, se não for um espírito elevado, obviamente, vai criticar o irmão, não vai reconhecer a inteligência dele, vai se comparar, vai se maldizer ou vai tentar sair da situação se enaltecendo. Então está havendo uma comparação. Ainda uma comparação infantil, não é? Porque o indivíduo não tira proveito no bom sentido de aprender
com quem sabe mais. Bom, e nós aprendemos isso faz parte da nossa personalidade de alguma forma, então vai acontecer dentro do centro, da empresa, dos vizinhos, amigos, parentes, alguém que se destaca, alguém que fala bem, alguém que fala mal, alguém que é bonito, alguém que é feio, alguém que ganha mais, que ganha menos. A gente sempre faz essa comparação. Quero crer que no futuro vai ser para melhorar e não simplesmente para se flagelar. Certamente você se deslocou do centro das reflexões corretas e tudo considera através de uma ótica emocional equivocada. A gente se afasta do centro da realidade e sai da criação da fantasia, né? Nós fazemos uma avaliação através da ótica emocional equivocada. E aí nós vamos ter um monte de problemas. Por quê? Porque o indivíduo não está enxergando com clareza, com objetividade, não é? Tem alguma coisa nele fazendo ele enxergar diferente, distorcido. Isso pode ser motivo para se colocar na rebeldia, na vitimização, na autoimagem distorcida, porque não sabe lidar com a situação e acaba gerando isso. Ele se julgando, eu sou uma droga, não valho nada, não acerto nada, ou eu sou bom, eu passo a perna em todo mundo e por aí vai. Olha só, a sua vida tem um objetivo superior e um significado psicológico expressivo. Diferente do que a maior parte da humanidade ainda faz, é de se avaliar distorcidamente, tanto negativamente quanto positivamente, entre aspas, quando se reconhece as suas qualidades e quando enaltece também os seus defeitos. Aí é uma certa turbação mental. Bom, o que a gente tira desse ensinamento? A nossa existência tem um objetivo superior. E é interessante porque quando a gente se coloca a pensar esse superior, a gente está pensando neste superior baseado no paradigma velho, no paradigma mecanicista, na visão de mundo distorcida. Então, o que é um objetivo superior numa visão estreita da vida? Numa visão estreita da vida é o indivíduo ter mais dinheiro, beber mais, consumir mais, ser escravo da sociedade. Esse é o bem-sucedido da sociedade, na visão caótica do paradigma ainda também instintivo. Olha só, a tua vida tem um objetivo superior e um significado psicológico expressivo. Aquilo que nós estamos fazendo, onde nós estamos, faz parte desse programa. Olha bem, ele é promotor, esta situação, desse estado superior, dessa condição elevada. Por quê? Porque são essas experiências cotidianas, comezinhas ou grandes, que faz a personalidade se mobilizar na existência, marchar na sua evolução, adquirir, obter, desenvolver qualidades, capacidades, né? Superar dificuldades, defeitos, etc. E assim o indivíduo vai crescendo, se desenvolvendo para esse objetivo superior, que é o aperfeiçoamento espiritual, que vamos caminhando para Deus. Joana de Ângeles fala do deotropismo, que nós somos puxados, levados para Deus. Nós estamos caminhando para Deus e vamos nos aperfeiçoando, melhorando
e entendendo cada vez mais a função das coisas, da nossa vida, o nosso comportamento, tudo vai ficando mais claro. Portanto, nós não podemos desprezar, desvalorizar a nossa vida, porque o que acontece? Quem é materialista e não tem essa visão espiritual, é óbvio que vai ver na vida o caos, porque está cheio de guerras acontecendo, uma série de mudanças sociais que trazem sofrimento, espíritos inferiores reencarnando, conturbando toda a sociedade, fora os encarnados perturbados. Então, quem olha fala, estamos diante de um caos, de um desastre, não tem solução. Atrás disso, os benfeitores sabem o que está acontecendo, que estas experiências de dores são devidos aos débitos que os seres humanos ainda têm. Eu lembro dessa colocação de Joana de Ângeles. O indivíduo ele sofre na sociedade porque ele tem karma na sociedade, ele tem débitos. E, obviamente, veja bem, se a sociedade passasse agora de um momento para outro como se fosse um paraíso, daria certo? Obviamente que não, porque os moradores, os residentes delas, que somos nós, levaríamos nossos caprichos, medos, egoísmo, etc., na convivência com os outros. Nós iríamos gerar uma série de conflitos. Primeiro, nós temos que limpar a sujeira que está em nós. As marcas doentias, infantis, maldosas, que praticamos ao longo dos séculos, que caracteriza a nossa personalidade ainda instintiva, guerreira, maldosa, que gosta de levar vantagem. Isso tem que ser extirpado, mudado, transformado, para as pessoas se tornarem aquilo que elas são. Não essas imagens que nós irradiamos ou projetamos na sociedade. Então vamos lá, a vida tem um objetivo superior e um significado psicológico expressivo. Que tal começar a procurar esse objetivo superior? Será que não é a superação dos nossos vícios? Olha, a superação dos nossos vícios permite, consequentemente, a aquisição de valores elevados. Como eu posso ter valores elevados como o altruísmo se predomina em mim o egoísmo? Como eu posso ser humilde se o egoísmo predomina em mim? Né? Como eu posso ser pacificador se eu sou belicoso, se eu gosto de ver as coisas pegando fogo? Como? Então, essa labareda que tem em mim precisa ser superada para eu me tornar mais em paz, mais inteligente, sociável, amistoso e por aí vai. O conceito negativo que você estabeleceu a tal respeito é resultado do pessimismo que tem cultivado. O conceito negativo que nós temos a respeito da vida, da nossa existência, do objetivo da nossa existência, é do cultivo do pessimismo. Então, veja bem, o quanto nós estamos aparelhados, ou seja, cheio de instrumentos, recursos para lidar com situações difíceis. Quando não conseguimos, entramos na negatividade e no pessimismo. Já tentei uma vez, não deu. Já tentei outra vez, não deu. Desisto. O indivíduo tem uma resiliência muito baixa. Em vez dele aprender com o que está acontecendo. Espera, eu caí, levantei, mas eu caí novamente porque eu não mudei. Então, preciso mudar. Preciso ver o que está acontecendo, que repetição é essa que me leva para o fundo do poço. Bom, esse pessimismo ele é construído na nossa convivência social. Um belo de um dia você está lá em casa, criança, fazendo desenho no chão, nos seus papéis, lá, lápis, etc., contente, escutando a televisão ou uma música, aí o seu pai chega todo nervoso, irritadiço, mal-humorado, falando que foi despedido ou que brigou com alguém na empresa. A criança fica assustada, com medo,
porque ela não consegue discernir o que está acontecendo. Aquele sofrimento do pai pode representar para ela uma coisa muito ruim. Aí ela fica com medo, assustada, se encolhe, fica imaginando coisas, e assim ela vai formando uma imagem do mundo, do trabalho, do pai, como uma coisa difícil, perigosa, assustadora. E vai se tornar um adulto medroso, inseguro diante das crises, porque as crises vão representar para ele muito perigo. Tudo quanto você toma como prejudicial e infeliz na sua jornada é somente projeção do que acalenta no íntimo. Maravilha. Isso os benfeitores traz de volta para nós a autoridade sobre a situação. Ou seja, não é o mundo nem os benfeitores que fazem para nós o que está acontecendo. Somos nós que projetamos o que temos no nosso interior para fora. Então, aquela criança que estava desenhando engoliu a imagem do pai bravo, irritado, brigando. Quando ela for adulta e enfrentar determinadas situações, ela vai avaliar como perigosa, porque é o que ela tem dentro dela, o que ela guardou daquela experiência. Percebe? E assim tantas outras coisas. Por exemplo, se você tem uma frustração amorosa, não deu certo por algum motivo, se você for uma pessoa madura, você vai lidar bem com a situação. Você pode até sofrer, mas lida bem com ela, porque você compreende, tem capacidade de entendimento. Então você elabora a situação. A pessoa mais ou menos madura, mais ou menos imatura, ela demora mais para sair da situação, ela sofre mais, né? A pessoa menos madura, ela não tem recurso nenhum, ela tem reações instintivas, agressivas, defensivas diante da situação. Para ela, a perda pode representar algo muito grande, muito difícil. Então, olha só, tudo quanto você toma como prejudicial e infeliz na sua jornada é somente projeção do que acalenta no interior. Quando nós começamos a acalentar maturidade, compreensão, discernimento, bondade, sociabilidade, compaixão, amor, quando nós temos essas vivências dentro de nós e lidamos com a situação, desafio, nós temos capacidade de lidar sem sofrer como a pessoa instintiva sofre, né? Porque ele está aparelhado psiquicamente para lidar com aquela situação. Então, veja bem, o mundo sombrio que nós vemos hoje, uma parte são das nossas projeções, outra parte é do próprio mundo, ainda um planeta de expiações e provas. Eu não posso simplesmente acusar a sociedade por tudo que está acontecendo comigo, sem prestar atenção no que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Então, veja bem, olha só. A mudança de atitude mental para melhor alterará completamente as ocorrências da sua existência. Você estava buscando o elixir para a sua salvação? A panaceia que resolveria todos os seus problemas apareceu. Então você está com sorte hoje, você pegou na hora, você está no lugar certo, na hora certa. Na hora certa, no lugar certo, que a espiritualidade está trazendo, não sou eu, é a espiritualidade. Eu estou aqui apenas sendo médium indireto, estou mediando o livro junto com vocês. Olha só, a mudança de atitude mental para melhor alterará completamente as ocorrências da sua existência. Se eu continuo sendo homem velho, rabugento, cri-cri, negativista, pessimista, maldoso, eu vou compreender o mundo sempre do mesmo jeito, sempre de forma caótica, catastrófica. E como que eu saio disso? Mudando o mundo, apagando, passando uma borracha no mundo, pronto, já não tenho mais um mundo para me perturbar. Não, não dá para passar uma borracha no mundo. Eu tenho que passar uma borracha em algumas coisas dentro de mim. Lidar com algumas coisas dentro de mim. Então, olha só.
A mudança de atitude mental, de pessimista para otimista, de construtivo, de destrutivo com construtivo, de, de ódio para amor, etc, etc. Mudança de atitude mental para melhor alterará completamente as ocorrências da sua existência. Ou seja, eu passo a ver, a avaliar o mundo de modo diferente, porque eu mudei o foco, mudei a minha percepção a respeito das coisas. Então, aí a gente começa bem no começo mesmo, bem no início, ser bem redundante, começamos a enxergar um pouco, a desvendar algumas coisas, a aprender algumas coisas. Nós vamos saindo daquele mundo que nós vivemos encerrado dentro de nós egoisticamente, egocentricamente, de modo a perder tudo que a universidade da vida está oferecendo para nós. Então, por exemplo, se você muda a visão que você tem de um parente que é difícil, você já vê ela com outros olhos, com mais simpatia, com mais compreensão. Não que ela se tornou mais simpática, mas que você percebe diferente. E nós não estamos no mundo para mudar os outros, mas para mudar a nós mesmos, não é? E colaborar com os outros também, sem dúvida. As doenças que o acometem estão enraizadas no espírito, e a rebeldia que você se permite somente irá piorar-lhe a situação. A rebeldia vai piorar a situação. Se eu me rebelo, eu estou me opondo, eu não aceito. Estou em choque, estou batendo de frente com a contradição. Esta rebeldia causa uma desordem interna que vai afetar a emoção, as ideias, o comportamento, o corpo. Se eu estou completamente atormentado, bravo, irritado, a minha mente fica empolvorosa, fica desnorteada. Como que eu vou lidar bem com as coisas? Esse estado é inadequado e ineficaz para resolver a situação. Portanto, preciso mudar. O único antídoto para o desequilíbrio é a paz que se deriva da resignação dinâmica. Resignação dinâmica. Eu me resigno, eu aceito o que está acontecendo, mas com atitude de enfrentamento e não de apassivamento, não de encolhimento. Então, eu fui mandado embora da empresa. A resignação ativa, aqui no caso, dinâmica, né? Bom, eu reconheço, fui demitido. Fiquei mal, passou, eu fui demitido, mas eu vou procurar emprego. Eu não vou perder a confiança na minha capacidade. Este é um exemplo da resignação dinâmica. E não aquela, não tem jeito mesmo, já tentei de tudo, tudo é muito difícil, sempre eu estou apanhando da vida. Essa é a resignação doentia que não resolve nada. Você vê inimigos terríveis em todos e em tudo, porque se encontra de mal com você mesmo. Esta é uma tarefa que o autoconhecimento tem que trazer para nós, né? De perceber o que estamos fazendo e não ficar projetando, atirando responsabilidade aos outros. Olha só, você vê inimigos terríveis em todos e em tudo, porque se encontra de mal com você mesmo. É a mesma coisa. Se eu briguei em casa, eu lembro quando eu comecei a fazer os programas, às vezes de quinta-feira, eu passava por uma situação complicada no meu trabalho, às vezes ficando irritado e tal.
e chegava para fazer o programa, era muito difícil para fazer o programa, porque a mente estava empolvorosa, ainda tinha reflexos do dia anterior. Aí eu fui aprendendo e comecei a tratar muito bem a minha quinta-feira para que na sexta-feira eu estivesse inteiro. Na sexta-feira. Então eu tive que mudar, porque senão eu ia ter um péssimo comportamento, um péssimo estado pessoal para fazer o programa. Então a gente pode mudar aquilo que precisa. Eu ia falar alguma coisa que escapou agora. Tudo quanto lhe acontece no exterior é resultado da sua projeção íntima, é o que nós falamos anterior. Este é um trabalho que a psicologia faz, que na Gestalt terapia chama de recolher a projeção. Então, quando eu projeto, você me faz sofrer, quando eu dou conta de que isso é uma projeção, eu recolho a projeção. Espera, não é você que me faz sofrer, sou eu que me faço sofrer com o que eu vejo que você faz, com o que eu interpreto com o que você faz. E quando eu falo que é você que me faz mal, eu não posso mudar. Por quê? Eu não posso entrar dentro de você e mudar as coisas. Quando eu sei que sou eu, então eu recolho a projeção e falo, bom, então o que eu tenho que fazer para sair disso? Porque eu posso trabalhar para mudar a mim mesmo, não trabalhar para mudar a você. E a gente, de um modo geral, na sociedade, sempre acusa o outro. Você me faz sofrer, você me manipula, você. Não pense que a sua existência não tem utilidade para nada. Olha que bacana isso. Você tem ideia de quantas pessoas na sua vida, no seu círculo existencial, já saíram do buraco prestando atenção em você, tiveram você como modelo, apostaram em você, gostaram do que você falou uma vez e aquilo fez a pessoa mudar a vida e você nem se dá conta? Sabe lá quantas pessoas gostam de você e permanecem firme na existência por causa de você? E você não dá valor? O que você representa para os seus filhos, para os seus parentes, amigos, etc. Agora imagina quando você souber amar mais a si mesmo, você for mais equilibrado, mais centrado em si mesmo, mais pessoas você poderá ajudar. Mesmo não falando nada, suas irradiações fazem isso. Olha só, a lagarta rastejante ergue-se nas asas da borboleta e plana saudável no ar. Então hoje a gente pode ser uma lagarta rastejante que amanhã ou depois estaremos em situações mais elevadas. Você possui tesouros que não se extingue, que teima por esconder na morbidez da revolta que desenvolve. Se a gente constrói uma visão crítica negativa, a gente não vê esses tesouros. Se a gente aprende a ver, a gente começa a ver os tesouros. E a se beneficiar deles, como a transmitir para os outros também. A queixa que se lhe faz habitual comportamento, envenena-o após cegá-lo para a claridade do bem. Na visão materialista, na visão da sociedade de um modo geral, nós nos permitimos, nós damos autorização para nós de fazer coisas que nem sempre são boas. Por exemplo, a queixa. A queixa já faz parte do nosso repertório como meio de extravasar o que está mal dentro da pessoa. E o indivíduo não percebe que ao se queixar,
ele está produzindo, está confeccionando energias doentias, pestíferas, que têm um efeito danoso na saúde dele e do outro e da sociedade. A queixa que se lhe faz habitual comportamento envenena-o, após cegá-lo para a claridade do bem. Então é um pequeno vício de linguagem que tem que ser jogado fora. Como? Aprendendo a se controlar em algumas situações. Olha, desde que eu conheci o Espiritismo, eu comecei a praticar não xingar, não falar palavrão. E eu lembro até que eu fiz um curso numa casa espírita, que o professor falava também, eu consegui controlar em mim qualquer xingamento. Só que eu tinha visto no livro de André Luiz os efeitos da queixa, os efeitos dos palavrões, que são propriedades elétricas que afetam tanto o nosso organismo como o nosso meio social. Veja lá nos livros de André Luiz. Então, não é uma coisa fraquinha, bobinha, que não deve se preocupar, porque eu estou produzindo um mal dentro de mim. E nós não precisamos do xingamento para nada. Ele não é melhor do que outros modos de lidar com a situação. Dizendo, não gostei disso, posso tentar melhorar, em vez de xingar, brigar, provocar, que só altera o ânimo do indivíduo. Não é para ser santinho, é bom lembrar disso, né? Porque aqueles que estão começando a conhecer o Espiritismo, eles ainda têm muitas objeções, muitos questionamentos. Não é para ser bonzinho, é para ser equilibrado, para ser inteligente, não é para ser um bonzinho que fica se escondendo do mundo. Há, sim, pessoas difíceis e perturbadoras, ignorantes e agressivas, sempre dispostas a prejudicar os outros. São almas insensatas, porém que a si mesmas se infelicitam. Faz parte do processo de evolução. O indivíduo está vamos pegar a escola. A criança que está lá sendo alfabetizada no primeiro ano, ela não tem o comportamento daquele que está no segundo ano, que está na graduação, na faculdade. Não tem, porque não tem experiências. É natural que a criança vai pegar um copo, deixa cair, quebra e espalha o vidro. O que está na graduação não é esperado que ele faça, que ele cometa uma coisa dessa, porque ele tem conhecimento suficiente do que aquilo pode provocar, né? É natural. Não dá para cobrar a criança ter um comportamento como um de adulto. Seria loucura. Então, na existência é a mesma coisa. As pessoas menos evoluídas e maturas, elas têm comportamentos condizentes com essa idade evolutiva. Veja lá a escala espírita no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A escala espírita. É natural, quem sabe mais tem mais responsabilidade, quem sabe menos tem menos. Olha só. Você se habituou a ver somente o lado sombrio dos acontecimentos, a face mesquinha e desagradável do mundo. Com um pouco de atenção, no entanto, você pode redescobrir o milagre da vida no amanhecer radioso, no desabrochar de uma flor, no entardecer rubro, na fragilidade infantil, na alegria juvenil, na sabedoria do ancião. Então, com um pouco de atenção, nós começamos a enxergar mais o que tudo isso que foi citado representa em nós, nas nossas vivências, que passa por essas alterações também. Não se considere desafortunado porque se encontra distante do triunfo terreno. Aquilo que você considera glória é sempre maior peso
da responsabilidade sobre alguém que talvez esteja ansioso para desembaraçar-se da situação que se lhe apresenta penosa e asfixiante. Deixa eu ver primeiro aqui se eu tenho algum recado. Tem que abrir ao vivo. Hoje, Edson Giraldelli. Bom dia, Mário Masso, de Santo André. Abraços, minha vida é muito importante para mim e para os meus familiares que eu cuido. Fora as pessoas do meu convívio. Bacana, Edson. Rafael, bom dia, doutor Mário. Excelente sexta-feira para todos. Obrigado para nós. Mário Rogério, falar sobre os cuidados com a vida é sempre muito importante. José Luiz, bom dia, bom dia. Heloísa Dantas, excelente explanação, obrigado. Carlos Alberto, vamos cuidar bem da nossa vida e saúde. Muito obrigado. Cris Lisboa, bom dia, feliz sexta. Para todos nós, Aline Araújo, doutor Mário, parabéns. Sueli Preto, bom dia para todos, gratidão. Maria das Dores, bom dia para todos vocês que estão antenados conosco. Bom, vamos adiante. Bom, então aquilo que você considera glória é somente maior peso da responsabilidade sobre alguém que talvez esteja ansioso para desembaraçar-se da situação que se lhe apresenta penosa e asfixiante. Quem está vivendo a situação sabe o que aquilo representa. Eu acho que nós temos um problema muito grave de compreender aquilo que o outro fala, de acreditar na experiência do outro. Para nós, pode parecer uma vantagem o indivíduo que se desponta socialmente, só que para ele pode ser um peso muito grande da responsabilidade que o obriga. Não se permita, sob hipótese alguma, guardar ressentimentos. Fica à espreita para que o mal aconteça noutrem. Ficar à espreita para que o mal aconteça noutrem acumula azedume. Sobre hipótese alguma, não se permita ressentimentos. E alguém poderia perguntar, mas como que eu não vou me permitir? O que eu tenho que fazer? Se exercitar. Por exemplo, eu falei de palavrão. Como que o indivíduo aprende o palavrão? Ele automatiza o palavrão. Como que ele aprende? Repetindo. Ele sai com os amigos, vê, hoje na televisão já se xinga, né? Fala palavrão. No trabalho, em vários ambientes que ele está, sempre tem gente xingando, falando palavrões. Ele vai incorporando. A gente poderia dizer que a Maria vai com as outras? Poderíamos, porque ele está introjetando coisas nocivas dos outros. Quando nós formos mais maduros, nós vamos selecionar o que vamos engolir, o que vamos assimilar, porque sabemos dos danos. Então, a pessoa que como dizer, que a Maria vai com as outras, que aceita tudo que os outros fazem, ela não tem uns padrões pessoais, não tem um senso crítico pessoal de avaliar o que é bom ou não para ela. Olha, quando ele fala aqui sobre essa questão do ressentimento, ele fala, não me permita horas. Isso quer dizer o quê? Que há uma permissão do indivíduo quando ele fala o palavrão, quando ele xinga os outros, ele se permite fazer aquilo. O que quer dizer que ele escolhe, ele não é empurrado para fazer aquilo. Ele opta, escolhe. Do mesmo modo, eu posso escolher não falar mais mal dos outros. Vou escolher não falar mal do outro.
Ah, mas aí eu estou virando falso, estou fingindo que eu não estou vendo o que eu estou vendo, etc, etc. Não, você não está virando falso, você está virando maduro, se a gente pode dizer assim. Você não tem nada que ver com as coisas dos outros, só se você for chamado para dar opinião. É, é problema do indivíduo as escolhas que ele está fazendo, não é? Não é nossa. E se você opta em ser equilibrado, você tem que pagar um preço, enfrentar esses mecanismos sociais que estão instalados em nós. É, esses tóxicos matam primeiro aqueles que os ingerem e conservam, destrambelhando-lhes a maquinaria orgânica no começo e fulminando-os caso não mudem de atitude mental e emocional. Eu lembro do conto do Roberto de Campos, de um indivíduo que tinha que viver até os 80 e tralalá, e viveu até os 60 e pouco. Ele desencarnou 20 anos antes do tempo, porque ele era irritadiço, não conseguia controlar o comportamento dele, isso desgastava a energia vital dele. Porque imagina o seguinte, você reencarna para ficar aqui dos 60 anos. Você vai receber de fluido vital uma carga para 60 anos de vida. Essa energia vital você pode gastar mais ou menos, depende do que você faz. Se você usa a vida descontrolada, você gasta mais energia e morre antes do tempo. Se é mais comedido, mais equilibrado, usa até o termo da programação reencarnatória. Percebe? É a mesma coisa, você entra no carro. Se você dirigir o carro só na primeira, você vai esquentar o motor, gastar combustível demais, forçar o motor e prejudicar o carro. Agora, se você mudar a marcha no tempo certo, vai fluir direitinho e você vai chegar aonde quer, aonde foi planejado com combustível que foi dado só para aquilo lá. O fluido vital é uma imagem que fazemos, tem um tempo certo de ficar. O indivíduo que bebe, que fuma, come demais, briga demais, dorme demais, dorme de menos, que briga, enfim, ele está num constante estado de perturbação, obviamente o consumo da sua energia é mais amplo. Por exemplo, o suicida, quando o indivíduo tem 40 anos, foi programado para ele desencarnar com 80 anos. Ele se suicida aos 40 anos. Ele tinha energia para ficar 80 anos na Terra e usou só 40. No corpo, o fluido vital, a energia vital, ele se consome naturalmente no tempo através do enfrentamento da existência. Sem o corpo que ele matou, o fluido vital demora mais tempo para ser consumida. Então, e ainda faltava 40 anos para ele, ele pode ficar o dobro, provavelmente 80 anos para desgastar todo o fluido que ele tem, salvo se tiver alguma condição diferente de tratamento, os atenuantes, os agravantes, etc. Seus pensamentos são sua existência. Nós ouvimos muito falar no Espiritismo sobre os pensamentos. E também na área do comportamento, né? Nas várias áreas do comportamento se fala do pensamento. E muitas vezes nós somos pegos falando, mas o nosso tempo é esse? Deixa eu ver aqui o meu tempo. Quanto está o meu tempo? 1 minuto. Mas tem que ver quanto tempo as pessoas passam cultivando os bons pensamentos. Todos nós sabemos que se você começar a pensar coisa triste agora, você fica triste. É claro que afeta. E coisas alegres também. Então precisamos exercitar, incorporar o pensamento positivo que nós queremos. O programa chegou ao fim. Agradeço a sua participação. O livro que estudamos foi Diretrizes para uma Vida Feliz,
de Marco Pisco Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Boa semana para vocês, um beijo e até mais. Você acompanhou Desafios e Soluções.